Acesse para o podcast aqui novamente e dessa vez nós vamos fazer uma jornada internacional. Estou aqui com grandes amigos que participaram comigo da imersão para a Argentina. É a primeira jornada que a gente faz incursando para aquele mercado. E eu tenho o Ricardo Donner, que tem aí uma experiência só de 35 plus anos aí na ponte aérea entre Buenos Aires e Rio de Janeiro. Eu tenho o Bruno Lessa, que é da Fábrica Digital e que está se expiando já há algumas décadas, né? Ou mais décadas a gente deve falar. E eu tenho aqui um que acaba de chegar recentemente também, Evaristo Quintão, né? Que todos nós fomos lá justamente explorar o mercado argentino. E por que a gente fez isso? Nossa motivação é que a gente precisa trazer o holofote mundial de excelência em inovação, excelência em tecnologia, para o Cone Sul da América do Sul. E se nós juntarmos brasileiros e argentinos, é que nem botar Messi e Pelé no mesmo time. Aí traz Maradona, se quiser, e aí traz também o Neymar, né? Ou traz o Zico, quem for, mas bota esses dois juntos, a gente vira nitroglicerina a nível mundial. Mas, obviamente, tem que traduzir isso dentro de um contexto onde você consegue fazer essas conexões que têm mérito e que geram valor. E é isso que a gente começou a explorar. Existe já uma correlação forte entre a CESPRO Rio de Janeiro e, por reboque, a Confederação, a CESPRO, com o SESI, que é a versão da CESPRO na Argentina. Celebramos o primeiro acordo de cooperação e é justamente para que a gente possa o quê? Agora começar a identificar aonde que estão as primeiras oportunidades de realizar aquilo que pode vir a ser uma grande ponte permanente de negócios e parcerias e transformar o Cone Sul num cone imbatível e muito importante para o contexto global. Mas olha, eu quero que meus amigos possam aqui contar as experiências que tiveram nesse contexto Brasil-Argentina, Argentina-Brasil. Vou começar com o Ricardo, que tem uma experiência, eu sei, Ricardo, conta um pouco para todo mundo essa tua jornada e como é que foi. Já, né? Quantos anos, afinal? 30. Estou aumentando, coitado. Então, vamos lá, Ricardo. Conte para a gente. Então, obrigado pelo convite, Robert, da CESPRO. Temos que ver um pouco o contexto, desculpa até que estou um pouco gripado, o contexto geral. O contexto hoje, em relação à exportação para a Argentina ou importação de lá, do meu ponto de vista, um contexto bastante bom do ponto de vista de oportunidades. A minha experiência no passado, eu contratei serviços no passado da Argentina, por acaso a gente se reencontrou com um dos fornecedores que eu tive lá na época, mais de 10 anos atrás. E a gente viu, você ficou no corredor lá conversando com ela, né? No GL, você foi? Isso. Você viu que ficou no corredor também, né? Mas na época não havia tantas vantagens para eles do ponto de vista da exportação. Eu acho que tem que ser visto do ponto de vista estratégico para as empresas no Brasil. Não depende apenas do câmbio, porque o câmbio vai mudando ao longo do tempo. Do ponto de vista prático, existe uma complementaridade em relação aos serviços e softwares que eles oferecem, o que nós também oferecemos. Nas visitas que nós tivemos lá, verificamos que, inclusive, posso citar o nome da empresa? Claro, numa das empresas que nós visitamos, que foi a TOTUS, eles entenderam e entendem que existe hoje um valor de hora-homem menor para a contratação de serviços vindo do Brasil. Então, do ponto de vista geral, como visita inicial, como contato inicial, foi muito bom essa missão, mas agora tem que dar continuidade. Não adianta fazer missão, fazer um contato se não houver continuidade posterior. Do ponto de vista prático, o momento é bom, o momento econômico para eles é bom, porque eles têm uma sobrevalorização do peso. Qual é a proporção? 5 para 1, 6 para 1? Eu estava fazendo muita referência para o dólar, né? E eu me espantei que os preços realmente, comparativamente, eles acabaram de chegar aos Estados Unidos, né, de primeira,
estavam muito parelhos com o valor em dólar. Na verdade, na prática, na semana que eu fiquei lá, comprovei que diversos preços que eles têm hoje nos produtos, nos serviços, na economia, estão muito mais caros que no Brasil. Então, não dá para falar que o peso está sobrevalorizado, eles estão num momento diferente, um momento de transformação do peso e o dólar num câmbio flutuante, como eles chamam. Então, eu não gostaria de falar que o peso está sobrevalorizado, mas, realmente, de fato, eles estão num momento tipo chute. Ou seja, ficou favorável para o Brasil estar atendendo e complementando com serviços da Argentina. O momento agora, e isso vai durar bastante tempo, esse outro ponto, com a política fiscal que eles estão seguindo, nos próximos 1 a 2 anos, com certeza, que o câmbio vai ser favorável para eles. Então, para o Brasil, para as empresas no Brasil, para os associados da CESPRO, é extremamente interessante ver a possibilidade de vender serviços lá, porque o nosso preço aqui no Brasil, em dólares, na equivalência, para mão de obra está menor. Tá? Então, é um ponto a ser visto por todos os associados em relação a oportunidades. Mas, sem ver o curto prazo, eu acho importante, já que você pediu minha opinião, é entender que para o argentino exportar para Uruguai, para Chile, Paraguai, é um negócio comum para eles. Já não é o mesmo para o argentino, para a empresa argentina, exportar para o Brasil. Eles entendem que o Brasil está um nível acima do ponto de vista da economia ou em termos do número de empresas. Eles entendem que é um passo importante. Para nós aqui no Brasil, tem que entender também que, e provavelmente o Bruno vai até explanar um pouco sobre isso, tem que entender que o nosso momento de utilizar conexões, utilizar parcerias na Argentina pode ser um passo para exportar para outros países latino-americanos. Do ponto de vista prático, se nós estivéssemos falando há 2 anos atrás, eu não estaria falando nada do que estou falando agora, porque o contexto lá... É ao contrário. O contexto lá, financeiro, econômico, inflação altíssima, não dá para falar. Mas agora, politicamente, do ponto de vista da economia, é o momento adequado. Não para o próximo mês, não para os próximos 1, 2, 3 anos, do que durar esse governo que temos lá no caso, e provavelmente a política depois vai continuar do que está sendo seguido agora, porque a população não quer mais políticas inflacionárias que desvalorizam a moeda. Do ponto de vista tecnológico e do ponto de vista principalmente de como que nós fomos recebidos, né? Eu acho que nós fomos recebidos muito bem, com uma expectativa muito grande, o que mostra que, da mesma maneira que teve uma missão agora inicial, pode depois ter uma missão muito mais, com muito mais pessoas, muito mais empresas, né? Mas eu acho que o passo inicial foi dado e a própria assinatura do MON, né? Chama de MON, né? Um protocolo de intenções. O protocolo de intenções é super importante também. Então, isso tem, tipo assim, a comentar que existe um potencial grande e quem puder explorar vai realmente ter vantagens, tanto nos serviços como eventualmente nos softwares. Lembrando que já teve uma empresa com sucesso lá na Argentina, que é a TOTUS, né? Que tem uma estrutura, eles falaram que estavam com 300 funcionários, são conhecidos lá, e eles penetraram no mercado argentino levando o software brasileiro. Ora, se a TOTUS, com o tamanho que tem, levou software brasileiro para a Argentina, que está exportando desde a Argentina para outros países latino-americanos, por que não outros associados da CESPRO tentarem ver, a nível de software, essa possibilidade também, e a nível de serviço, com certeza, da mesma maneira. Hoje em dia tem serviços que independem da fronteira do ponto de vista de tratamento legal, ou seja, tem serviços de cybersecurity, tem serviços de inteligência artificial, que podem ser oferecidos, e eles estão muito interessados em avançar com esse protocolo de intenções para poder ter sucesso todo mundo. Do lado nosso aqui no Brasil, sabemos que é um mercado muito grande, brasileiro, mas
é sempre bom tentar entender que, como outras empresas em outros segmentos entenderam também, que existem boas possibilidades de ampliar o leque de serviços e de oferecidos não apenas para o Brasil, mas para outros países. Isso aí tem que ser analisado estrategicamente por cada empresa. O investimento, vamos falar bem claro, não é tão grande. Ir para a Argentina são 3 horas, né, de avião, não é tanta coisa. Eu fui em 3 horas e voltei. Você faz isso para Recife. Aqui para Recife. Eu voltei em 2 horas e meia, fiquei até surpreso, né? A volta sempre é mais rápida. A volta é mais rápida. Indo para o leste é mais rápido que indo para o oeste. A volta foi até mais rápida, então não é um investimento tão grande, nem de tempo. É comparável a ir para o Recife. Eu já fui para Fortaleza, demora 5 horas, 6 horas de viagem, então... E a ideia aqui com esse acordo, uma coisa que a gente vai querer propor, é o soft landing nas 2 pontas, né, onde você tem um conjunto de acessórios para ajudar o cara que está lá a explorar o mercado. Então, a gente tem um soft landing aqui para eles e eles vão ter um soft landing lá para as empresas associadas da série. Eu já contratei serviços lá e o pessoal pegava um avião, chegava aqui no aeroporto, trabalhava a semana toda e voltava na sexta, sábado. Né? Eu vou parar de falar porque estou com pouca voz, então não sei. Não, vou aproveitar que você já levantou aqui a bola e falar com o Bruno compartilhar um pouco, porque você foi o primeiro a falar, não, vamos juntar aqui, vamos subir toda a América Sul, depois pegar a América Latina, né, e vender juntos, né? E aí muito em cima daquela visão mais panorâmica de que enquanto o Brasil tem um mercado muito grande, então ele não tem as motivações iguais a outros países aí para fora, que já tem um mercado grande a cuidar, enquanto que o argentino não tem. Né? Então ele é obrigado automaticamente a olhar para fora. Né? Comparo muito com a Irlanda, porque a Irlanda tem 4 milhões de habitantes. Então ela naturalmente quer vender para a Europa. O cara cria empresa pensando em vender para a Europa. Mas, Bruno, então traz para a gente aí um pouco essa tua visão, né? Inclusive que você... Quantos anos de acesso? 25. Vamos fazer 50 anos no ano que vem. Metade desse tempo estava aqui. Fala, Bruno. Vamos lá. Eu achei a escolha da Argentina muito interessante, porque antes de eu viajar para essa missão, eu vi que a população que fala português no Brasil são 210 milhões de pessoas. E a população que fala espanhol na América do Sul também são 210 milhões de pessoas. Isso gera uma paridade de população, só que você tem um problema, como você bem observou. Nós estamos acostumados, principalmente pequenas e médias empresas, a primeiro tentar abraçar o mercado brasileiro. Por óbvio, né? Mesmo idioma, mesma jurisdição, né? Mesma cultura. E só depois tentar chegar no mercado internacional. E os argentinos, um ponto interessante em relação à Irlanda, é que enquanto a Irlanda tem 4 milhões de habitantes, a Argentina tem 40. Então, além deles serem um potencial plataforma de exportação de produtos e serviços brasileiros para a América do Sul, eles também são um bom laboratório para que você firmar as parcerias, para que aquelas empresas que vão exportar precisam conhecer os produtos. E o próprio mercado argentino pode ser esse campo de prova, né, para que você faça um ensaio e depois parta em conjunto. Dificilmente na Irlanda, com 4 milhões, você tem oportunidades, né, dentro do próprio mercado para experimentar, conhecer as tecnologias para depois exportar. Você tem empresas brasileiras como Itaú, Bradesco e tudo mais, várias empresas brasileiras grandes atuando no mercado argentino, como também na América do Sul. E, às vezes, pode ser um contato mais facilitado para uma empresa brasileira atender uma empresa grande brasileira na Argentina, em parceria com o argentino, do que, às vezes, chegar numa alta gestão de um Itaú, por exemplo. Né? A gente falou direto com o responsável da TOTOS, né? Com muito mais facilidade que, talvez, se eu quisesse chegar no presidente da TOTOS no Brasil. Né? Então, são alguns atalhos interessantes que facilitam todo o ambiente de negócio. E, como você bem colocou, os argentinos já estão muito mais acostumados a exportar para a Colômbia, para o Chile, para o Peru e, eventualmente, até a América Central e Espanha do que nós. Eu tive uma experiência traumática no passado de tentar exportar para o Chile com todas as dores de você tentar fazer sozinho essa exportação e não só não terminei a experiência, como fiquei reativo à possibilidade de fazer sem estar dentro de uma estrutura melhor.
Aí vem outra vantagem. Na hora que você tem uma associação de empresas de software do Brasil e da Argentina conversando, você começa a criar um ecossistema de validação. É natural que uma empresa pequena tenha receio de fazer negócio com outra empresa pequena de outro país por uma questão de jurisdição, além de idioma e cultura, né? Porque se uma das partes falhar, é muito difícil você acionar a outra parte para recuperar seus direitos. Agora, se você tem a gestão de um ecossistema ou uma rede colaborativa entre associações, você tem, mesmo que informalmente, uma câmara arbitral. Porque se alguém se queimar, fizer uma falha entre as partes, aquele ecossistema pode penalizar, inicialmente com notificações, ou pode ir expandindo até chegar a uma expulsão do ecossistema. Então, as partes, mesmo que pequenas, têm mais a perder, né? Não é só, ele não vai poder me acionar e dane-se, né? Então, tem um conjunto de fatores, o que você falou da proximidade, né? E não só a proximidade. Qual brasileiro hoje, empresário, nunca foi ao turismo a Buenos Aires? E quais empresários argentinos nunca vieram ao Brasil a turismo? Já existe essa aproximação natural, muito mais, às vezes, do que Colômbia ou Panamá. E ele gosta muito do Rio de Janeiro, com certeza. Búzios, Rio de Janeiro, Florianópolis, né? Não, mais do que eu mesmo. Tem outra vantagem, a proteção cambial. Ambos os países, nos últimos 30 anos, tiveram variações cambiais gigantescas, né, em momentos diferentes, né? E tanto é que o turismo de brasileiro na Argentina cresce muito quando nossa moeda está mais forte que a deles, e o inverso agora, né? Então, inversamente proporcional é benéfico para o turismo, mas inversamente proporcional é benéfico para a prestação de serviços e produtos. Então, isso serve como hedge, né? Na hora que a Argentina tiver com mais poder econômico, melhora para a gente prestar serviço, e vice-versa. Quando nós tivermos melhor, facilita para eles prestarem serviço. Isso gera, né, atenua a crise de ambos os lados, porque você tem um mercado independente do dólar, né, que ambos, muitas vezes, são massacrados na relação contra o dólar, né, mas eles ficam variando, mas se nós aumentarmos o fluxo de negócio entre os dois países, nós estamos criando uma proteção cambial. Então, tem vários fatores que a Argentina pode ser um parceiro muito estratégico. E, junto com as associações, aumenta mais a capacidade. E a própria associação, ambas as associações participam da LET, que é uma associação ainda de latino-americana. Então, tudo que a gente desenvolver com piloto para a Argentina pode ser facilmente transportado para toda a América Latina, né? Isso também é um passo importante para quem quer exportar antes de chegar no mercado mundial, o mercado americano. Porque para você fazer uma missão para o mercado americano, primeiro, a diferença cultural, de investimento, distância, é tudo maior. Então, um passo natural seria a Argentina, desenvolve ali seu produto ou serviço, ataca a América do Sul, e depois da América do Sul, América Central, Estados Unidos e mundo, né? Eu acho que são passos, né, mais fáceis de serem trilhados do que você saltar degraus, né? Então, eu achei interessante essa missão. Tinha isso como visão, fiquei muito satisfeito que a Embaixada Brasileira foi muito receptiva a tudo isso que a gente está conversando, né, a ponto de... Eles têm cópia do acordo, eu estou envolvendo o Ernesto, ele é secretário de Ciência e Tecnologia da Embaixada. Então eu estou envolvendo ele para ele ser o nosso liaison dentro desse contexto e manter isso aqui vivo, né? Porque ele agora tem que dar sequência, como você falou, né? De fazer, descer agora no talo e fazer os mira-lasers que a gente tem que fazer. Claro. Então, esse apoio da Embaixada foi importantíssimo, e aí o mérito seu de fazer essa articulação, né, de envolver a Embaixada nesse processo. O embaixador gostou, designou o Ernesto para acompanhar. O Ernesto foi no dia seguinte na reunião. E ele pediu a cópia disso aqui, aí foi quando ele pediu a cópia, eu falei, vamos fazer o seguinte, você vai ser a nossa primeiro ponto de liaison dentro desse contexto. E vou te manter sempre informado. E toda essa chancela cria uma rede de confiança, né, que é essencial para gerar negócio. Né? Você tem relacionamento, confiança, para chegar à geração de negócio. Né? Eu queria só fazer um complemento, um comparativo. Eu, há 12, 13 anos atrás, porque o momento político não permitia fazer isso com a Argentina, eu decidi fazer isso com o México. Aí eu tive uma experiência que não foi como eu gostaria. Primeiro, que não teve apoio institucional. Ou seja, nesse caso, nós estamos falando do apoio institucional da SESP através de um acordo com o SESI de lá. Então, não teve apoio institucional no México.
Segundo, que também houve uma missão na época, mas não houve continuidade. Tá? Então eu tive, do ponto de vista empresarial, que me virar sozinho. Se virar sozinho é muito difícil, tem que ter apoio mesmo, especialmente quando você está em outro país. Então, acho que são 2 pontos a serem salientados como uma boa oportunidade para as empresas associadas entenderem que existe apoio da Secretaria Técnica através da Embaixada em Buenos Aires, existe apoio do SESI, eles falam que tem mais de 600 associados do SESI lá. Sim. Quando eu falo SESI com C na frente, que é a CESTO de lá, tem mais de 600 empresas associadas. Então, isso é institucional. Qualquer iniciativa de empresas no Rio, no Brasil, para fazer esse esforço exportador, existe um apoio institucional. Quando esse apoio não existe do ponto de vista institucional, eu posso garantir que é muito mais difícil mesmo. Tá? Mas então, eu queria passar para o Evaristo, né? Porque o Evaristo está há um pouco tempo a bordo da CESP, mas já foi ali, emendou de primeiro. Né? E você, quando olhou para a imersão, pelo que eu entendi, já estava imbuído de querer fazer uma exploração de outros mercados fora do Brasil. Né? E aí coincidiu, talvez, esse movimento com a Argentina. Mas conta para a gente como é que é a tua visão, especialmente que você tem uma visão que você pode ser realmente um provedor para as empresas argentinas nesse contexto onde o câmbio está favorável para a gente. Exato. Bom, no primeiro momento, acho que nem era associado ainda quando saiu a primeira comunicação sobre a imersão, mas já estava ali namorando a SESP naquele momento, aí eu falei, cara, esse é o momento. Porque algumas pessoas até me perguntaram, mas você não consegue, a gente aqui, empresas pequenas e médias do Brasil, a gente consegue, você fala, não tem mãos a medir, não consegue nem atender o mercado nacional. O que você está indo fazer lá, né? Assim, eu tinha uma visão, uma ideia do que eu estava fazendo lá, mas foi melhor do que eu imaginava, em diferentes aspectos. Primeiro que, na verdade, eu usei essa viagem como uma exploração para mais tentando entender um pouco como é essa exportação e essa internacionalização para a Espanha, porque a Argentina, por conta do idioma e também por essa vocação de exportar, não só para a América Latina, mas também a gente conversou lá com acho que quase todas as empresas que a gente conversou têm exportação para a Espanha lá. Para a Espanha. E isso é um caso particular meu que me interessa. E assim, isso validou essa minha intenção inicial. Falei, além disso... Então, a Argentina é uma ponte para a Espanha? E era isso, né? Eles têm uma proximidade, logicamente, do idioma, mas eu acho que muito mais até da vocação que ele já tem para exportação, porque você não vê, pelo menos até na experiência que eu tenho com outras culturas latino-americanas, com outras empresas, que a minha esposa já trabalhou muitos anos aí, com alguns projetos aí na América Latina, me parece que na América do Sul, a Argentina e o Chile têm mais vocação do que os demais para isso. E me parece que eu acertei, né, no que mirei. Mas acertei também em outros pontos que não tinha visto, que foram muito interessantes. Cara, primeiro que aqui eu brinquei lá no formulário que foi um mini MBA de internacionalização de negócios. Porque o que a gente acessou de informação ali em uma semana, com as pessoas que a gente acessou, nos níveis que a gente acessou e como foi recebido, cara, eu, acho que o Bruno, nem o Ricardo argentino aqui conseguiria indo sozinho. Assim, a gente foi muito bem recebido pelo embaixador brasileiro, a gente foi recebido por alto escalão de empresas de serviços de software grandes da Argentina, o diretor internacional da TOTUS, né, creio que a maior pessoa da TOTUS aqui fora do Brasil. Que abrange o resto da Latinoamérica. Que abrange o resto da Latinoamérica e até Miami. Tem um escritório da TOTUS em Miami que está com ele também a partir da Argentina. Porque ele falou que tentaram no México e depois centralizaram na Argentina. Exato. E o cara sentou com a gente e falou, e aí, o que vocês querem saber? Pergunte. Pô, que máximo, né? Como é que você consegue acessar isso? Se não fosse pela SESP, né? Eu acho que um valor já de ser associado, que já pagou muitos anos de associação já de cara, né? Assim, uma brincadeira. Custo-benefício. Esse custo-benefício. Não entrega, né? Não entrega.
Mas, sim, foi um aprendizado muito grande para esse momento inicial meu de exploração. Vejo também que, cara, o maior investimento é o de tempo na viagem, porque o custo também é super tranquilo, como o Ricardo falou, cara, um voo curto, não é tão mais caro do que as coisas aqui, assim, é muito mais à vontade que você tem o seu tempo que você investe ali e realmente estar presente nas reuniões, estar atento, estar buscando oportunidade. Mas eu percebi lá, quer dizer, me foi dito lá, né, sobre, por exemplo, a necessidade da gente ter um parceiro local que entenda cultura, e aí desde questões culturais, como, sei lá, uma cor é ruim em determinado país, uma forma de uma expressão, você não vai saber isso se não tiver um apoio local, o apoio da jurisdição, jurídico, que vocês comentaram aí antes, a cultura da hierarquia de tomada de decisão, que para o americano é de um jeito, para o japonês é do outro, para o latino-americano o brasileiro é outro. E também de ter um olhar mais, como eu posso dizer, próximo de que, embora seja tudo Latinoamérica, embora seja tudo América do Sul, todos falem espanhol, tem bastante diferença ainda entre as culturas, né? Os argentinos falaram muito isso lá pra gente. Sim. Principalmente do México, né? Eles focaram muito. O México é algo mais diferente deles, assim, que mais tem um mercado um pouco mais, não sei, proximidade dos Estados Unidos, ser maior, enfim. Mas cada um de um jeito. E mesmo os argentinos exportando para outros países, né? O pessoal falou, precisa de um apoio local. Nunca entra sozinho. Ou transforma um cliente num parceiro, transforma um concorrente num sócio. É abordagem. Então, ano passado eu fiz uma imersão que a gente faz tradicionalmente para o RSA, né? Imersão de Cyber Security. E ano passado foi Latam, 14 países, América do Sul e América Central. Visitaram todos? Não, eu tinha 90 executivos lá no Vale fazendo a imersão. E o que eu observei exatamente isso, né? Os 14 países, 12 eram latinos. Tinha lá Jamaica, que é meio do caminho, né? Mas os outros todos de língua hispânica. E eu tinha 14 tribos, tá bom? Distintos. E o argentino, inclusive, foi o que mais ficou longe, que é não se envolver. E uma rixa enorme com o México. Sim. E com o Chile. A México, Chile e a Argentina não se misturavam. Entravam no ônibus e cada um ia com um canto do ônibus. Né? Em nenhum momento houve uma integração. Tanto que esse ano, inclusive, eu falei, eu não quero fazer Latam, quero fazer só o Brasil. Mas eu queria comentar uma coisa que você falou, né, que como você também atirou no que viu, acertou, beleza, mas também acertou toda coisa que não tinha visto, nós não tínhamos visto o que foi o valor específico. Se eu pegar lá todas as reuniões que a gente fez, embaixador maravilhoso, temos lá agora a ponta com o Ernesto, mas o cara Totti, cara, foi sensacional. Foi. Eu tinha dado um briefing para ele, lições aprendidas para o pessoal. Mas ele abriu um leque de oportunidade de conexão de negócio. Mas é que você levantou uma bola, Recife. Né? Mas aí, a gente consegue vender para você? Ou compor com você para vender para o seu cliente? Aquilo ali, eu não tinha percebido. E é de canal, né? Eu tinha que ter gravado o Ricardo fazendo isso, porque ele falou de uma maneira ali em 3, 5 minutos, assim, como é que eu sou seu parceiro? Só que de uma forma tão... Ele foi abraçando. Abraçando. Pois é. Ficou sem uma aula. Depois você grava. Faz um podcast só sobre isso. Mas então, ali você percebeu alguma oportunidade para você na Big Five? Percebi, a gente fez alguns contatos, trocamos já algumas figurinhas, ainda conversando, faz parte, né? Como o Bruno falou, né? Conhecer, se relacionar, confiar, depois o negócio. Quando é que você volta para a Argentina? Na próxima imersão. Mas antes disso, eu ia apontar uma outra questão sobre ter ido lá agora, é a terceira vez que eu fui para a Argentina. Mas as 2 vezes anteriores, aí vou abrir aqui uma questão pessoal, eu tinha combinado com a minha esposa que a gente não voltava mais lá. Porque as 2 vezes que a gente foi lá, a gente tinha se sentido mal atendido. Tá? Diferente de outros países do mundo que falam que são sisudos. Os franceses são sisudos. Foi super bem tratado. O americano é grosseiro. Foi ótimo, tudo.
Mas na Argentina eu tinha aquela impressão inicial de sisudo, maltratado e tal, enfim, coisas que a gente já comentou lá. Isso mudou a minha percepção hoje, porque também aí tem a questão dos acessos, né? Argentino com a CESPRO tem uma outra pegada. Sim. E isso mudou a minha visão bastante sobre a Argentina, sobre os argentinos. Eu esqueci o nome de um dos diretores da Global de Relações Institucionais. Javier. Martin Javier da TOTS. Martin. Ele resumiu algo que a gente ouviu muitas vezes. Existe uma rixa, assim, Chile, principalmente ele falou, e México também, mas os argentinos, os brasileiros, são muito bem vistos pelos argentinos. Sim. E os argentinos querem estar próximos. E aquela coisa da rivalidade que a gente sabe do futebol, para ali. Assim, quando tem um brasileiro, o argentino quer estar próximo, e a nossa economia... Tem um ponto que eles elogiam, não é uma elogia, mas uma constatação, que é o parque industrial. Eles não têm o tamanho do parque industrial que tem hoje no Brasil. Então, quando você fala do parque industrial, colocado em São Paulo, né? Comparando com o parque industrial da Argentina, o parque industrial aqui é muito maior. Então, imagine uma empresa de software que tem que vender serviços para um parque industrial menor. Quando você encontra um parque industrial no Brasil concentrado tanto em São Paulo, como no Rio Grande do Sul, como também no Rio de Janeiro mesmo, aí eles falam, pô, mas é uma quantidade enorme de indústrias que eu poderia vender serviços. Então, a visão que eles têm do ponto de vista empresarial esquece as nacionalidades. Até porque para argentino eu sou brasileiro, e para o Brasil eu sou argentino. O argentino você não é nem branco nem preto, é cinza. Não, eu brinquei o argentino de Schrödinger, ou o brasileiro, depende de como observa. Então eles enxergam realmente que o mercado aqui é enorme, a palavra é essa. Essa é a diferença principal. Então, imagina, se você chega com um apoio institucional, chega para conversar, e eles entendem que você tem acesso, porque é natural, ao mercado brasileiro, a visão que eles têm, falam, bom, eu posso fazer muito mais negócio. Né? Tem uma coisa muito interessante que eu vivencio já há algum tempo, né, é que dentro do Brasil, a maior parte dos empresários não dá tanta relevância e importância ao processo associativo e participar ativamente dessa jornada associativa, como é lá fora. Então, quando você chega, nos Estados Unidos igual também, quando você chega com uma chancela de acervo, chancela de governo, pô, você tem que ser bom, porque senão você não estaria aí, porque isso aí deve ser realmente uma coisa de qualidade. Elite. Pois exato. É só aqui, nós é que não damos tanto valor quanto se dá lá fora. Então, chegar realmente na Argentina, chegar nos Estados Unidos, chegar na Europa, Espanha, né, com uma chancela de uma instituição, é uma validação automática. Tudo bem que você vai ter que validar a entrega depois, mas você chega já com as portas abertas. Já tem um canal, né? Já tem um canal. E esse soft landing aí E como eu falei, eu tentei iniciativas lá fora, especialmente no México, sem esse canal institucional, eu posso garantir que é difícil. Então, aproveitem esse canal, porque realmente é uma diferença enorme que faz para todos os negócios. Nós temos um parceiro que foi com a gente, foi o Paulo Henrique, inclusive eu tenho que dar aqui o crédito para o Paulo Henrique também, pelo fato que ele foi o embrião da ideia. Ele que trouxe para mim como é que a gente pode fazer, e aí nasceu e a gente desenvolveu. E eu estou muito curioso, aí já fica o recado para você, quando você ouvir aqui, Paulo Henrique, como é que foi a tua semana após? Porque ele ficou. E fez uma série de reuniões. Por isso que eu perguntei quando nós estávamos voltando para a Argentina. Porque uma coisa que eu também já percebi nessas jornadas é quando que você, num momento curto de tempo, já volta, você dá mais uma segunda demonstração de comprometimento. Cara, olha, eu estou aqui explorando, mas eu estou comprometido com a exploração em fazer ela traduzir em alguma coisa que seja bom para os dois lados. Né? E o momento, inclusive, eu acho que é isso. Cara, é verdade, pode ser antes da próxima. Não, mas isso. Da próxima. Mas nós vamos promover aqui dentro desse escopo. Né? Eu tenho uma conversa semana que vem com o pessoal do SES, para justamente traduzir qual é o segundo passo, como é que a gente dá continuidade. Né? Porque, como você falou, se não der continuidade. Esse é um ponto interessante também, que um dos pontos positivos que eu vi nesse processo é que a CESPRO tem capacidade de trazer uma perenidade, uma sistematização para todo esse processo. Né? Primeiro, são duas instituições conversando entre si, representando cada qual em empresa. Segundo, está desenvolvendo um sistema
para facilitar o matchmaking entre empresas do Brasil e da Argentina. E pós-combinação realizada, você vai ter um canal de comunicação restrito dentro do ambiente da CESP. Isso dá não só uma chancela, como um acompanhamento / monitoramento. Então, assim como você tem o Mercado Livre ou Airbnb, que toda comunicação que é feita por dentro da plataforma é monitorada, né, pelos gestores da plataforma e passível, né, de verificação, eventualmente penalidades, isso traz não só o evento em si de uma semana, como a possibilidade de você ter uma relação perene e crescente de uma forma incremental com todo o hub de empresas que cada associação, né, tem e poderá vir a ter, né? Eu acho isso um diferencial muito grande que foi colocado. Eu já participei de outras missões empresariais que não tinha isso. E a taxa de aproveitamento, porque não tem repetitividade, você não tem facilidade para comunicação ou visitas posteriores, isso é um dos motivos de desinteresse a médio e longo prazo de várias negociações que às vezes se iniciam naquela data. Então, a gente está desenvolvendo, através da CESP, maneiras de manter esses contatos de uma forma controlada, supervisionada, e estão desenvolvendo know-how de como fazer isso, né? Eu quero acrescentar em cima disso, Bruno, que você fez uma outra coisa lá durante a viagem que também facilita para todo mundo, porque às vezes a gente pode pensar, caramba, eu não falo espanhol. Vou me comunicar, e comunicação é vital, né? Mas você lançou uma nova língua lá, né? Que todo mundo aceitou, né? Falou. Então, pessoal, portunhol está aceito já como plataforma de línguas. Falaram de fazer em inglês, falaram não fazer portunhol. É uma brincadeira que o idioma da aliança, né, que eles costumam falar entre espanhóis e português, tem que ser o portunhol, que é uma mescla, uma dominância de nenhum dos lados, né? O portunhol é uma língua que meio que a gente informalmente já fala, né? Os argentinos, quando vêm ao Brasil, falam portunhol, e nós, quando vamos lá também. Claro que tem pessoas que já são têm proficiência, né, nos seus idiomas, mas é uma minoria. A maior parte... Os argentinos falam espanholês. Numa das visitas que tinha pessoas falando português porque tinham feito curso de português. Não, aquela menina que a gente recebeu no Parque de Inovação, a Júlia. Falava bem em português. Falando muito bem. É igual a você. Mas eram exceções. E eu acho que é simpático ambos os lados perceberem que é um esforço de comunicação intermediária, né? Eu não vou chegar falando só português, tampouco outra parte vai falar só espanhol e outro que se vire para interpretar. Isso é importante. Né? Você falou, esse esforço, esse comunicar. Há um esforço. E, claro, tem o grau de compreensão nas três opções, língua A, intermediária e língua B, não vai ser 100%. É um mito a ser derrubado. Quer dizer, não existe, no caso da Argentina e Brasil, pessoal, barreira de língua. É tranquilo, falando devagar, português, espanhol, para se entender. E hoje em dia não pode esquecer que tem mecanismos eletrônicos. Eu, por exemplo, recebo newsletter de lá, eu tenho que me esforçar para reforçar no idioma original, porque automaticamente traduz para o português. Sim. Então, hoje em dia não se compara. Você tem e-mail, tem sites que traduz tudo automático, não é extremamente simples isso aí. A comunicação pós, né? A comunicação pós é facilitada com tradutores automáticos. Muito. Mas mesmo a presencial, hoje em dia, eu achei simpático, foi bem recebido essa brincadeira que eu falei. Vamos criar né, um idioma novo que é símbolo dessa parceria. Então, né? Pois é na mão dupla, né? Portugal para um lado, espanholês para o outro. Sim. Né? Outro ponto interessante que a gente estava comentando é que, normalmente, nos eventos de missão, você tem um dia de matchmaking, né? E a gente está aprimorando esse processo do matchmaking começar a ser feito antes, para um dia de encontro seu handshake, né? Onde as pessoas, de fato, vão se conhecer pessoalmente, que é substituível, mas já tem uma prévia seleção de com quem que ele quer negociar e já pode entender aspectos comerciais, jurídicos, administrativos, técnicos, antes de chegar, para, de fato, aproveitar aquele evento como um evento de relacionamento, não um evento de descobrimento. Só queria fazer uma pequena sugestão de correção, porque para mim, missão, eu traduzo sempre uma visita imobiliária.
Imersão é transferência de relacionamento e conhecimento. Por isso que eu sempre volto e digo, é imersão, não é missão. Porque missão é uma palavra já muito usada, né? Em muitas missões não conseguiram ter a continuidade. E como a gente está comprometido em desenvolver a continuidade, a imersão se empresta para você. É imersão. Prova que tem alta possibilidade deles mesmos no SESI virem para aqui nos próximos tempos. Pois é. Acho que o próximo passo. O pessoal vai querer fazer isso. Eu acho que tem um passo anterior, eu concordo contigo, mas entre esse próximo passo deles virem para cá com uma delegação, eu quero um matchmaking melhor calibrado, porque eles vão querer vir com milanesa montado. Sim. Então a gente tem que fortalecer melhor essa relação aqui no matchmaking virtual. Eu vou combinar aqui com o pessoal do SESI como é que eles entendem que isso melhor acontece. Certamente passa por um refinamento melhor dos cadastros, né, de ambos os lados. Esse podcast que nós estamos realizando aqui, ele vai servir para que a gente possa levar essa mensagem para todo o ecossistema. Né? E aí eu quero convidar não só os associados da SESI, mas o ecossistema como um todo para poder explorar isso, porque nós estamos falando aqui realmente dos dois mercados, obviamente capitaneados aqui por algum contexto regional, Rio de Janeiro, enquanto entidade acesso para o Rio de Janeiro fazendo isso, mas está aberto. Inclusive, a própria imersão ela foi divulgada em parceria com a SESC Paraná, com a SESC do Rio Grande do Sul, e me perguntaram muito lá na reunião da comunicação como é que foi o resultado, eu dei o depoimento, e então está todo mundo, alguma luz ali boa acendeu, né, como é que é isso. Então, mas acho que tem que trazer prioritariamente o pessoal do SESI para o Rio. Mas eu quero ancorar num evento nosso. Tá. E eu estou pensando, aí vale aqui a opinião de vocês, quem está aqui nessa conversa aberta, a gente quer ser acelerado, né? Afinal a gente é lançador de startup, então é fazer agora, não depois. O agora mais próximo para a gente poder promover um convite desse seria o Cyber Security Summit, que é feito agora 23 e 24 de julho. Que mais ou menos férias lá também, de repente pode coincidir a data. Tinha outro em agosto que você falou. Tem o evento em agosto, o acesso para o Business Games. Tem em agosto o Rio Innovation Week, pode ser uma outra âncora. Então, eu quero explorar essas âncoras. O pessoal da GL gostou de agosto. Eu queria evitar o de agosto, porque a gente não controla a agenda. Esse é o ponto. Eu gostaria de poder ter dentro do Cyber, que é o evento da SAD. Não dá para fazer paralelo no agosto, que seria essa agenda, aproveitar o Rio Innovation Week para fazer alguma coisa paralela? Pois é, o Rio Innovation pode ser uma outra opção. Né? Já existe, inclusive, dentro do Rio Innovation Week, nós temos uma atividade que é o Cities of Tomorrow. Então, o Cities of Tomorrow pode ser essa âncora. Agora, pode ser também uma outra forma. O fato é o seguinte, né? Eu queria, nesse intervalo de tempo, calibrar melhor a plataforma e promover, porque nós sabemos que o processo da continuidade é o comprometimento do engajamento. Né? E o engajamento, nesse momento, está em como é que eu orquestro a plataforma para poder ter as informações. Tem outra observação. Após a calibração, eventualmente, quer dizer, certamente vão ter combinações. E é importante que a comunicação seja feita dentro deste ambiente. Porque, claro, a gente troca cartões nessas imersões e o pessoal fala, vou te mandar um WhatsApp, vou te mandar um e-mail. Eu falei, não, vamos fazer a comunicação via plataforma, porque a gente está sistematizando e estamos aprendendo com as técnicas, metodologias desse tipo de operação. Então, por mais que seja tentador eu começar a fazer negócios em separado, através do WhatsApp, e-mail, eu estou pedindo para as empresas que eu conversei, olha, vamos fazer dentro da plataforma e vamos aprimorar e calibrar o sistema. Se a gente encontrar pontos a melhorar, que todos participem. Eu, inclusive, acho que tem um outro benefício, além disso que você está narrando, que é de você ter o histórico do que está acontecendo e sendo construído registro num único local. Né? E isso depois pode ser compartilhado. Então, muito bom. Olha, pessoal, nós estamos chegando aqui no final. Eu quero agradecer muito a presença de vocês, o apoio que vocês deram a essa primeira jornada exploratória. E aí, antes de a gente encerrar, eu queria que cada um deixasse um recado para quem está nos ouvindo, ou vai nos ouvir, que se ele tem interesse em conhecer melhor, o que ele deveria estar fazendo desde já para poder começar a explorar o Além Fronteiras. Eu começo? Bom, sendo bem curto e
objetivo, aproveitem a institucionalidade da CESP, aproveitem, no caso da Argentina, o apoio que está tendo hoje, tanto da Embaixada e principalmente o secretário técnico lá. Peçam uma cópia, se for o caso, como associado do acordo que foi feito, e analisem seu próprio negócio, seu próprio business, do ponto de vista de serviço, de software, se interessa estrategicamente ter alternativas de exportação. Não precisa ter 90% de exportação, mas eventualmente começar com 10, 15, 20% dentro do portfólio para explorar é interessante. O investimento é pequeno, tanto se eles virem aqui como indo para lá, numa nova inversão, se for o caso, e é interessante analisar seu negócio considerando as possibilidades de exportação de serviços e de software. Então, essa é a minha mensagem que eu deixaria. Então, Mr. Bruno. Minha mensagem é: o trabalho na CESP é um trabalho voluntário e é importante que cada um dê a sua contribuição. Né? Assim como o Robert está aqui dando muito do tempo dele, né, em prol do setor, eu acho que nós estamos aqui também participando, também contribuindo, né, repassando nossa experiência. É muito importante que cada associado se preocupe em se cadastrar no site da CESP, cadastrar sua empresa, colocar os dados e ajudar a construir essa ponte internacional que a gente está montando e sugerir coisas, participar, olha, gostei disso, não gostei daquilo, né? O que é bom em outros lugares a gente copia e o que é ruim a gente melhora. Então, por favor, participe. Eu vou falar como um novo associado, então, começando a perceber aí, já percebi, né, mas ainda novo, esse poder da associatividade, né, da associação. E também, só um parêntese, a gente tem que ficar ligado no contexto onde a gente está inserido, né? E a gente tem grandes transformações aí acontecendo no país nos próximos anos, tanto a nível fiscal, quanto a nível de controle de contas, quanto a nível de reforma tributária. E ninguém tem uma bola de cristal para saber o que vai acontecer daqui a alguns anos. A gente não sabe como vai estar a economia e está preparado para, eventualmente, poder fazer aí uma troca com outros países no momento de necessidade ou de oportunidade. É interessante. E como o embaixador falou, não adianta ver isso daqui a 3 anos. É legal. Importante saber agora. Então, é muito legal. E aí, para encerrar, a todos que estão assistindo, e especialmente aqueles que não são ainda associados à CESP, que são empresários do setor de tecnologia, né, venha conhecer, porque certamente você vai descobrir possibilidades e oportunidades que não estão no seu radar, que têm mérito e que você não conseguiria ter acesso caso não tivesse envolvido. Tem 2 vetores básicos que orientam a nossa entidade. Né? Primeiro, você estar justamente fazendo essa defesa institucional quando vem uma reforma tributária, vem uma regulação de IA, regulação de privacidade. Você tem que estar ativo para você poder resguardar, proteger o que são os valores que nós oferecemos para o mercado. E o outro vetor é a prosperidade para os associados, como ações como essa, buscando expandir a capacidade de entender novos mercados, aumentar a competitividade. Eu tenho uma tese que quando você investe na internacionalização, você também acerta o que normalmente não vê, na sua qualidade de entrega para o mercado local e competir em melhores condições com os principais concorrentes no mercado doméstico. Mas então, eu quero agradecer muito vocês, muito legal. Estamos encerrando essa primeira parte. A Argentina continua de pé. Chequem o nosso podcast e depois façam contato com a gente para saber como é que você vai para a segunda imersão para a Argentina. É isso.